Por isso que eu sou partidário do PCO. PCO, chão de fábrica. Porque isso aí, cara, isso aí é tudo papo de burguês. A empresa é burguesa, a empresa ela quer o lucro. Esse negócio, o cara falar de diversidade, é tudo estético. O cara põe lá um japonês, um negócio para vender produto. O cara que tá entrando na rede social lá é tudo burguês. Opa! As pessoas elas têm que parar de achar que as agências de marketing são agentes moralizadores da sociedade. Não são. Salve, alfas! Hoje a gente está aqui para falar do Monark. O assunto é uma espécie de repeteco do assunto do Maurício Souza, porque é a questão da liberdade de expressão. Mas eu acho que dá para tornar tudo mais claro aqui. O Monark está sendo cancelado por uma instituição privada. Ele era patrocinado. O Monark é um cara de um podcast, o maior podcast, o segundo maior podcast. E ele perdeu um grande patrocínio do iFood por causa de tweets. Mandou uns tweets lá que foi cancelado. Eu não gosto do termo cancelado justamente porque existe cancelamento real, que é isso, o cara perdeu o patrocínio, ou é demitido. E existe o cancelamento falso, que é tomou hate no Twitter e ganhou seguidores. Claro que pode acontecer os dois, você toma um cancelamento verdadeiro e um cancelamento falso, mas o cancelamento falso é quando você não sofre consequência real. Ele sofreu consequência real, o Monark. Mas não acho que tenha inviabilizado o negócio dele. A questão é, por que é um problema quando a gente tenta falar em liberdade de expressão? Liberdade de expressão é um frame, é uma forma de enxergar as coisas que já coloca tudo no lugar errado. Porque vira a questão de o que o Estado vai proibir e o que o Estado não vai proibir. Não só isso limita muito a discussão, porque assim, o que é justo e certo não é o que é a lei. Mas tudo bem, você pode querer discutir leis, especificamente. E daí, beleza. Mas saiba que você está discutindo leis, e não o justo, o certo, o perfeito e tudo mais. Tem limites das palavras da lei. E eu fui atrás de ver o que era exatamente que estava lá no texto. Esqueci o número da lei agora. Mas, o que está na letra quando se fala de discriminação, o que é crime. Lembra quando eu falei pra vocês de como o direito suga as palavras e absorve para si? Você pode achar, cada um acha que racismo é isso ou aquilo, não, isso é racista, isso não é racista, não importa. O que importa é estar na lei que é crime. Então, o que quer que você defina, você não está definindo a coisa, você está definindo um crime. Você não pode mais usar aquela palavra que foi definida como crime livremente para definir da forma como você quiser. Porque você pode querer definir de um jeito que não seria crime. E aí já vai dar bug no sistema. Porque a definição disso, por definição, isso é crime. E eu acho que é aí que aconteceu o grande erro. Todo mundo, não é só a turma da lacração. Hoje já virou uma discussão normal a questão do racismo. E as pessoas ficam discutindo o que conta, o que não conta como racismo. E vai muito além do que a lei considera como estrito racismo, em geral. É que você vai lá no texto e realmente tem uma... Me parece ter... Eu não sou jurista. Não sou formado em direito nem nada. Me parece ser amplo o suficiente para estar na mão do juiz. Porque ele troca... Ao invés da complicação ficar na palavra o que é racismo, a complicação fica na palavra o que é discriminação. A discriminação é uma operação básica do cérebro, inevitável, automática. Então, essa cláusula específica de não poder discriminar, ela tem essa complicação, que é qualquer discriminação positiva também é proibida, ou então ninguém pode, se você quer no seu anúncio diversidade, você está discriminando. Você está fazendo com que tenha que ter uma pessoa daquela cor, daquela cor, daquela cor, você está discriminando. Mas não se considera discriminação, então vira uma coisa por convenção, fica vago o que conta como discriminação. E daí você vai discutir o que é, o que não é. Eu acho tolice. A menos que você esteja pensando no que a gente vai determinar como crime e o que a gente não vai determinar como crime. Por quê? Porque os juristas já sequestraram a palavra. Agora tanto faz o que é racismo e o que não é. Agora a questão é o que a gente vai pôr na categoria como crime e o que a gente não vai pôr. E daí a discussão que o Monark traz é essa de... É que na discussão que ele trouxe no Pânico, por exemplo, acabou virando falsamente sobre dois pontos, sobre uma dicotomia, e é uma tricotomia. Existe isso.
Porque fica assim, ou você tem uma opinião secreta sua, que ninguém sabe, ou você tem o ato racista. E daí ele estava querendo se referir, o que ele teria dito que deu problema para ele é que ele falou que ele não teria problema em chamar racista pro programa dele, porque ele é a favor da liberdade de expressão. O argumento típico que nem convence ninguém. Todo mundo sabe que quem é liberdade de expressão geralmente é por princípio. Mas aí eles tentam argumentar em por que seria melhor. Mas não é tão convincente. Mas sabe, porque é melhor dar a oportunidade de refutar. Mas nem é esse o ponto. É que realmente é um princípio. Eu pelo menos vejo de outra forma, né? Quem me vê faz tempo sabe muito bem que pra mim a questão nunca foi a liberdade de falar, e sim a liberdade de ouvir. Se você é alguém que quer ser ouvido, não se deve silenciar quem as pessoas querem ouvir. Mas se ninguém quer ouvir aquelas palavras, censurá-las não é um problema. Sabe, censurar palavrões horríveis e coisas assim são um problema muito menor do que censurar ideias que estão em debate. E é aí que é o problema. A gente tem uma ideia que mal estava, sabe, não estava resolvida. O que é racismo? O que conta como racismo? Como assim discriminação racial? Vamos ver bem isso daí. Antes mesmo disso, já foi, pau, crime. E assim, injúria racial é bem claro. Isso é crime e é bem claríssimo. Só que eu já vi os números americanos, se eu não me engano, é claríssimo que os negros são proporcionalmente mais afetados. Ou seja, quem você acha que é mais punido? Na maior parte dos crimes, se não em todos, quem proporcionalmente sofre mais punição? Pois é, são os negros. Então quem você acha que sofre mais punição por racismo? Exatamente, os negros. E isso também se explica por um fato simples, né? Que é, os negros estão em volta de negros o tempo todo. Os brancos estão nos enclaves brancos e nem veem negro o tempo todo para poder cometer qualquer injúria mesmo. Os negros estão perto um do outro e podem cometer uma injúria porque ele tá bravo. Porque você pode cometer, assim, só porque você cometeu uma injúria, sabe, você chama o cara de filho da... Não quer dizer que você literalmente acha que a mãe dele é uma profissional. Não, você tá xingando. Mesma coisa serve se um negro xingar o outro de alguma injúria racial. Não quer dizer que ele acredita naquilo, é que ele tá xingando. E isso serve para todos os xingamentos, para as coisas como mulher e tal. Mas então, voltando àquela dicotomia. Tem um terceiro elemento, porque tem você pensar a coisa, você falar a coisa em público, na verdade são 4, vai. Você pensar a coisa, você falar em privado, você falar em público e você agir. Então vamos supor que a gente teria aqui na escala do racismo os 4 níveis. Um pensamento que pode ser problematizado como racista, uma fala privada entre amigos que pode ser considerada racista, uma fala pública e uma ação. A fala pública e a ação não tem o que fazer, mano. Já virou crime. Essa batalha já foi perdida. O máximo que ele poderia estar dizendo é: eu sou a favor de chamar um criminoso e deixar ele falar. Aí eu perguntar, mas peraí, você tá falando de um criminoso foragido? Ele fala, não, alguém que foi condenado por racismo, por exemplo. Ué, por que não chamar alguém que foi condenado por um crime pra falar lá? Não vejo nenhum problema. Mas não era isso que ele estava falando. Mas no fim das contas só significaria isso. Chamar alguém que foi condenado pelo crime de racismo. As outras 2 opções são alguém que externou em privado ou alguém que só pensou. Só que eles não debateram direito a questão da fala pública. Lembra, fala pública e fala privada tem uma diferença brutal. Se você tem uma opinião racista, você chega pro seu amigo e você fala ela, pra ele te dizer o que ele acha. Você em privado discute isso. Ninguém proibiu isso. Isso daí é permitido. Você em privado discute coisas com amigos e daí você entende melhor como as coisas funcionam. Você pensa, peraí, mas eu sou racista porque você vai lá falar com um cara porque eu não tenho nenhum amigo negro, então será que eu sou racista? Aí você vai lá falar com seu outro amigo e ele fala, não, eu também tenho nenhum amigo negro. Não, é porque na nossa escola não tinha nenhum negro, né? Não, é verdade.
Não, faz sentido então que a gente não ter nenhum amigo negro. Tá, beleza, então beleza. Daí você tá resolvido ali. Mas sem essa conversa privada, fica difícil ter uma noção. Só que a conversa pública é outro nível. É um palanque. Ainda mais quando você é um cara com muitos seguidores. Você tá fazendo um pronunciamento. Quando você fala em público, é um pronunciamento. E aí é diferente. Os critérios são outros. Ou deveriam ser. Porque o que acontece é, hoje em dia vaza coisa que é dita em privado e ela é tratada como coisa pública. É que não é esse o caso. Mas eu acho que tá errado quando isso acontece. Quando vazou um print, o cara tá falando com um amigo. Em privado é outras regras. Você tá falando com um amigo, você tem que poder ser honesto, mesmo que você esteja falando alguma coisa que não devia se falar, porque você precisa entender melhor o mundo e seu amigo tá te ajudando. Me parece razoável isso. Mas não em público. Em público é outra regra, porque você tá se pronunciando. E daí tem efeitos. Tem, sei lá, talvez não tenha efeito nenhum, mas tem, quer dizer, tem a sua própria demissão. Tem o seu próprio cancelamento. Mas entende que talvez não doutrine ninguém nem nada, não é o mais provável. Mas a questão é que não dá pra isentar de responsabilidade quem fala em público alguma coisa. Só quem fala em privado alguma coisa, ao meu ver. Porque quando o cara fala em privado, ele tá falando assim, eu não tô falando pros caras. Ou seja, não estou injuriando. É diferente você falar em privado, que chamaria, e você se pronunciar em público. Porque você tá declarando publicamente assim, olha, ser racista é ok para ser chamado pro Flow. Isso não é um critério nosso. E é considerado um crime. E daí você poderia falar, por exemplo, eu chamaria um assassino. E, curiosamente, teria menos repercussão, provavelmente. Chamaria um assassino? Sim, chamaria. Chamaria um ladrão? Chamaria. Não foragido, claro, né? Mas sim, alguém que foi preso por ser ladrão. E o Monark defendeu que ele estava defendendo que ele chamaria alguém com opiniões. E opiniões no sentido... Porque quando você fala opinião, fica dúbio. Opinião é emitida ou secreta? Opinião meio que pende para omitida. Para omissão de alguma... Para omissão, quer dizer, para emissão da opinião. Para você falar a opinião. Enquanto que você só contemplar ela, daí é outra coisa. Porque se a gente tem sonhos estranhos, entendeu? Não dá pra culpar a gente pelo que a gente contempla. Pelas imagens que surgem na nossa cabeça. Cheias de simbologia e tudo mais. Só que dá pra responsabilizar a gente pelo que a gente fala em público. E daí a questão nem é mais o Estado. A questão é todo mundo. Não é nem as empresas a questão. É literalmente as pessoas. Eu já vi canais falando sobre isso, eu não entendo o suficiente para saber. Mas eu já vi canais de YouTube falando sobre como a Inquisição, em grande parte, estava acontecendo antes da igreja tomar o controle. As pessoas estavam queimando os outros por aí. Aí a igreja falou, meu Deus, vamos colocar nas nossas mãos e fazer um procedimento decente. E daí implementaram regras e diminuíram o número de pessoas sendo condenadas. Nesse caso até faz sentido, pensando dessa forma, faria sentido. O que a Yasmin apontou como uma contradição do Monark, porque o Monark vai dizer, não, o Estado não tem que se meter, não tem que se meter, mas ele em algum momento fez o meu ponto, o ponto que eu fiz no outro vídeo, que eu falei, você poderia encarar como um direito trabalhista, o de não ser demitido por falar besteira no Twitter. Seria um direito trabalhista, porque o Twitter tem anos, de geral falou alguma besteira alguma vez na vida, você pode ser demitido por justa causa a qualquer momento, por uma coisa que você falou em qualquer época da sua vida. Isso parece complicado, porque as modinhas mudam, e daí de repente agora, vamos, sei lá, de repente falar tal coisa vira contra a moda, e daí todo mundo vai te cancelar porque em 2012 você falou alguma coisa sobre aquela coisa. É um problema. Eu, pelo menos, por isso eu gostei do Emílio, o Emílio falando que ele é PCO. Eu, pelo menos, tenho um approach meio PCO nessa história, mano. Prefiro que fosse um direito trabalhista do cara não ser demitido por emitir opiniões no Twitter. É que a opinião de racismo, quando você encara ela como opinião de injúria racial, aí é problemática. Os injuriadores são problemáticos.
Então é engraçado que a gente tem essa situação paradoxal em que os ANCAPs, que são os maiores defensores da liberdade de expressão, são justamente os que têm o mecanismo de cancelamento completamente intocado. Pelo menos em princípio é o que parece. Você pode cancelar o quanto você quiser. As pessoas vão lá botar pressão, porque elas não querem comprar o seu produto, e daí a empresa cancela você. Mas eu sei que tem objeções de anarcocapitalistas a isso. Que uma coisa tem que fazer umas distinções aí. A empresa te demitir porque ela não quer que você seja associado a ela é uma coisa. Outra coisa é o povo sair botando pressão para forçar a empresa, para coagir a empresa a te demitir. Isso é um uso de força. Você está coagindo uma empresa a demitir uma pessoa. E aí você já começa a ferir, de certa forma, uma conduta libertária. Não seria uma conduta libertária sair por aí tentando coagir os outros a demitir as pessoas. Então essa seria uma forma, eu acho, de afirmar que não é uma atitude libertária a cultura do cancelamento. Ela é pseudo-libertária. Mas ela não é libertária. Mas acho que é isso. Acho que o grande problema dessa discussão é a esterilidade dela. Por quê? Porque o Estado já nem proíbe quase nada, proíbe muito pouca coisa, proíbe só injúria racial. Meu Deus, sabe? No mínimo. E quem proíbe mesmo são os algoritmos, e proíbem soft. Tipo, você pode falar, mas daí seu vídeo fica desmonetizado e perde alcance. Ou então acontece alguma coisa grave do tipo você é demitido ou você perde o patrocínio. E o mais comum nesses casos é alguém que tem grana, perde um patrocínio e fica com menos grana, mas continua com grana, então não é tão grave assim. Então é meio que uma não questão, porque assim, a gente vai ganhar direito trabalhista de não ser demitido por falar besteira no Twitter? Nem ferrando. Quem que é a esquerda? O lacre. Quem que é a direita? Os liberais. Então vai continuar assim. Tá todo mundo em favor de mãos dadas, empresas e lacradores. E só o PCO e a direita raiz, só a esquerda e a direita raiz vão concordar que não devia poder ficar demitindo as pessoas pra elas falarem besteira, que isso é uma frescura do caramba. Mas é isso, acho que eu falei o suficiente. Falou e até a próxima. Minha katana. Não tá aqui. Preciso lembrar de trazer nos vídeos. Falou. Lembre-se, por favor, de dar um like no vídeo, ou até um dislike e um comentário, clicar na inscrição. Seja membro, né, que fica ao lado do botão de inscrição.